Olá a todos, eu sou Rafael Vitor, sou aluno da Universidade Federal de Ouro Preto, membro do laboratório ExaForGood, que é um laboratório que desenvolve ciência e tecnologia na área de realidade estendida. E hoje eu quero apresentar para vocês um pouco do meu trabalho de mestrado na UFOP relacionado a gêmeos digitais. Então, primeiramente, é necessário compreender o que vem a ser um gêmeo digital. Um gêmeo digital pode ser compreendido como uma representação virtual de um objeto físico, ou seja, de um equipamento ou maquinário, de tal forma que tanto o objeto físico quanto o objeto virtual eles sejam conectados de tal forma que eles funcionem de forma síncrona, ou seja, tudo que acontece em um vai acontecer em outro. E os gêmeos digitais também são comumente atrelados a unidades inteligentes que monitoram o funcionamento de ambas as partes e assim possam realizar predições e informar sobre possíveis falhas. Mas então, quais são as vantagens dos gêmeos digitais? A sua principal vantagem é fornecer informações adicionais sobre os equipamentos de tal forma que contribua na tomada de decisão. E o objetivo do nosso trabalho é estudar formas de utilizar a tecnologia de realidade estendida, seja realidade virtual, realidade aumentada, atrelada a gêmeos digital, de tal forma que essa informação proporcionada pelos gêmeos digitais cheguem até o usuário final para que ele possa, assim, tomar melhores decisões. Então, para isso, nós construímos uma aplicação onde nós temos um protótipo de transportador de correia, nós temos uma entidade virtual que conecta esse transportador de correia ao usuário, à interface do usuário, e também realiza o monitoramento de todo o sistema. E nós também temos a nossa aplicação desenvolvida tanto em realidade virtual quanto em realidade aumentada. A aplicação em realidade virtual cabe bem a cenários em que o usuário quer realizar, por exemplo, a inspeção em um equipamento, mas ele não está próximo ao equipamento, então ele teria que se deslocar até ele. Mas, utilizando a tecnologia de realidade virtual, ele pode se sentir imerso no ambiente, visualizar todas as informações que são relevantes e assim tomar uma decisão. Já em realidade aumentada, a pessoa está próxima ao equipamento, então ela vai vestir um óculos de realidade aumentada, por exemplo, então ele vai poder presenciar, visualizar informações sobre o equipamento, sobre a sua própria visualização, e assim contribuindo para a sua tomada de decisão. Para facilitar todo o entendimento dessa aplicação, vou mostrar na prática como funciona toda a estrutura. Então aqui nós temos nosso protótipo que foi construído para representar o nosso gêmeo digital. Então, primeiramente, nós temos aqui o nosso protótipo de transportador de correia, que foi construído em tamanho factível para ser utilizado em um laboratório, e foi adicionado a ele alguns sensores apenas para representar o que seria do seu funcionamento. Foi adicionado então um motor, 2 sensores ultrassônicos e um sensor encoder de velocidade. Aqui nós temos a nossa entidade virtual, que é responsável por conectar o nosso objeto físico ao nosso usuário final e também por realizar o monitoramento da informação que é trafegada. E aqui nós temos as nossas duas possibilidades de interface que foram construídas, tanto o nosso óculos de realidade aumentada, o HoloLens, quanto o nosso HTC Vive, que é o nosso óculos de realidade virtual. Então, primeiramente, imagine a situação em que o usuário, o inspetor ou funcionário da empresa precise realizar a inspeção de um equipamento, mas ele está à distância desse equipamento. Então, o melhor cenário a se atuar seria em realidade virtual, ou seja, a pessoa seria imersa em um ambiente completamente virtual e teria a possibilidade de ter acesso às informações do equipamento por meio do seu modelo de gêmeo digital. Então, primeiramente vou vestir o óculos de realidade virtual e irei mostrar a vocês como funciona a aplicação. Primeiramente, nós temos então a nossa aplicação em realidade virtual, que permite ao usuário que, mesmo à distância, consiga realizar a inspeção no equipamento por meio de um modelo tridimensional. Como nós podemos ver, nós temos aqui um cenário completamente virtual gerado por computador, mas o usuário é completamente imerso nele por meio de um óculos de realidade virtual, que neste caso é o HTC Vive, e ele passa a sentir que está dentro da cena por poder interagir com os objetos nela.
Como, por exemplo, ele pode se aproximar do nosso protótipo de transportador de correia e perceber que ele possui características bem similares ao nosso protótipo real. E com isso ele facilita a sua assimilação com a tarefa que ele vai ter que realizar, o tipo de inspeção que ele deve realizar. Dessa forma, ele também pode interagir com esse modelo e enviar comandos ao objeto real, mas interagindo à distância por meio desse objeto virtual. Então, por exemplo, ele pode vir aqui a interagir com o objeto, ele pode clicar, selecionar um transportador de correia e obter informações adicionais sobre ele. Como, por exemplo, nós podemos ver, ele consegue saber a velocidade que está o transportador de correia, ele consegue saber a distância que os sensores ultrassônicos estão medindo e saber qual o segmento da esteira também ele está olhando. E além disso, ele pode enviar comandos de atuação sobre esse transportador. Como? Ele pode selecionar aqui a opção e a partir desse momento o modelo virtual começa a representar o que ele está fazendo, de tal forma como o nosso objeto físico também está correspondendo ao comando que foi enviado. Ele também pode mandar pará-lo, mandar girar para o outro lado, e também podemos perceber que os sensores estão sendo atualizados com informações em tempo real. Dessa forma, o usuário pode realizar uma inspeção em um objeto tridimensional, em um mundo completamente virtual, porém tendo todas as informações relevantes a que lhe cabe para realizar a sua inspeção. Já em um segundo momento, onde o usuário está próximo ao equipamento, ou seja, ele pode estar no chão de fábrica, ele está vendo o equipamento, mas ele não tem condições de ter o computador para poder utilizar a realidade virtual, que são equipamentos mais pesados. Então ele poderia portar um óculos de realidade aumentada, por exemplo, e então realizar a sua inspeção. Então, vou vestir o óculos e mostrar a vocês como ficou a nossa aplicação em realidade aumentada. Já em um segundo momento, nós temos a nossa aplicação em realidade aumentada, que é diferente do primeiro momento, em que nós estávamos distante do equipamento e tínhamos que ver em realidade virtual. Agora nós estamos frente ao equipamento e então nós estamos tendo informações virtuais sendo sobrepostas sobre um objeto físico real, onde nós temos aqui nosso protótipo de transportador de correia. Então, nós podemos ter as mesmas informações que nós tínhamos no ambiente virtual, porém agora visualizando frente ao equipamento. Essa situação ilustra bem o cenário em que o inspetor ou usuário da aplicação está à frente ao equipamento e ele precisa ter informações adicionais, mas ele não tem condições de ter um computador, por exemplo, para executar a aplicação de realidade virtual. Então ele pode, portando um óculos de realidade aumentada, ter as mesmas informações, porém próximo ao objeto. Então nós percebemos aqui que nós temos o nosso objeto físico real, que é muito semelhante ao nosso objeto físico, o nosso objeto tridimensional, como foi mostrado anteriormente no ambiente virtual. E nós também temos aqui a opção de controle das mesmas maneiras que a gente apresentou anteriormente, como por exemplo, podemos vir aqui e pedir para que os motores sejam acionados para a esquerda e assim eles irão corresponder. Vocês podem perceber também que tanto o objeto físico real quanto o virtual estão funcionando da mesma maneira. Isso reforça o sincronismo entre as duas aplicações e isso também faz com que dois usuários possam atuar em o mesmo momento sobre o mesmo equipamento. Ou seja, dois inspetores, por exemplo, poderiam estar realizando a inspeção e cooperando um com o outro, sendo que eles são alimentados com as mesmas informações. Um num ambiente virtual à distância do equipamento e o outro provavelmente no chão de fábrica, bem próximo ao equipamento, recebendo as mesmas informações. Você também pode pedir que o equipamento pare seu funcionamento e assim irá atualizar as informações em tempo real, tanto para a visualização frente ao objeto real, quanto no ambiente virtual. Por fim, para mostrar a parte inteligente de nossa aplicação, nós tivemos que simular alguns problemas no transportador de correia para que esses problemas pudessem ser identificados pela nossa unidade inteligente
de tal forma que ela pudesse informar o usuário de determinado problema ou então atuar por conta própria caso ela tenha a capacidade de realizar. Então, nós criamos dois problemas meramente ilustrativos, ou seja, um dos problemas foi um objeto pequeno transitando pelo transportador de correia iria informar ao usuário que esse objeto está transitando. Já se esse objeto fosse dito grande, o transportador de correia iria cessar o seu funcionamento. E tudo isso seria controlado por meio da nossa unidade inteligente que se encontra na entidade virtual. Então, para efeito de demonstração, primeiramente eu vou adicionar um objeto dito pequeno sobre o transportador para que ele possa emitir um alerta da existência desse objeto. Então, primeiramente eu vou adicionar o objeto na esteira e vou requisitar que a esteira mova-se para a direita para que ele possa transitar sobre a esteira. Então, nós podemos ver que neste momento ele emitiu um warning informando que o objeto está sobre a esteira, está transitando sobre a esteira. Agora, no segundo momento, será adicionado um objeto dito grande sobre o transportador de correia, de tal forma que ele cesse o seu funcionamento. Então, nós vamos adicionar aqui. E então eu vou requisitar que o objeto mova-se para a direita. Ao perceber a movimentação do objeto quando ele foi grande demais, o transportador de correia então cessou o seu funcionamento como deveria fazer para que pudesse evitar possíveis danos à sua estrutura. Com isso, foi apresentada então uma aplicação que promete contribuir para a tomada de decisão do usuário, tanto seja ele próximo ao equipamento, tanto quanto ele estiver à distância do equipamento. Tudo isso utilizando tecnologias de realidade estendida atreladas ao gêmeo digital. Muito obrigado a todos. Para saber mais informações sobre o meu trabalho, sobre o trabalho do laboratório desenvolvido na UFOP, basta entrar em contato com a gente. Muito obrigado.